nas últimas semanas a esquerda ela está fazendo uma mega operação para promover censura contra jogos eletrônicos que tem conteúdo que basicamente a esquerda não gosta. Que a esquerda acha que vai contra a agenda dos esquerdistas. E, no caso, né, a cabeça dessa hidra é um grupo de militância feminista chamado Collective Shout. E eles estão tendo sucesso. Tá? Esse grupo está tendo sucesso. Eles já conseguiram banir mais de 10 mil jogos. Algumas estimativas dizem, inclusive, que o número pode passar de 20 mil jogos. Tá? 20 mil jogos banidos, censurados. E, bom, esse canal, né, ele tem como um dos principais focos justamente a defesa da liberdade de expressão. Então eu não poderia deixar de comentar esse caso. E, né, nesse caso específico, ainda por cima, eu jogo jogos eletrônicos. Daria para dizer que eu sou gamer, vamos dizer assim. Jogos eletrônicos sempre foram uma das minhas grandes paixões, desde a infância. Então, para mim, isso é uma questão duplamente pessoal, né? Tanto pela questão da liberdade de expressão, quanto pela questão de defender os jogos eletrônicos em si. E, bom, nesse vídeo eu vou fazer 3 coisas. Primeiro, eu vou comentar o que está acontecendo, né? Eu vou dar um contexto geral. Depois, eu vou explicar por que a posição da esquerda está errada, né, nesse sentido, né? Claro, toda censura é errada, mas eu vou fazer o argumento, né, lógico, racional de por que é que esta censura está errada. E, por fim, eu vou demonstrar por que esse movimento de censura ele é ainda pior do que parece. Esse é o canal Covil da Medusa e se você gostar desse vídeo, eu peço que você considere a possibilidade de se inscrever no canal, dar o like, comentar alguma coisa, compartilhar o vídeo e também dar uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Afinal, pode ser que você encontre alguma coisa que te interesse. Bom, então para começar, o que está acontecendo? Nas últimas semanas, um grupo, né, de esquerda, um grupo feminista, chamado Collective Shout, fez uma campanha enorme para tentar banir jogos eletrônicos que não estão em conformidade com a agenda feminista, né, da esquerda. Para tentar banir de todas as principais plataformas. E uma coisa que chama a atenção é que esse grupo, eles não fizeram o ataque, né, diretamente contra as plataformas. Eles não fizeram o ataque contra a Steam, por exemplo. Não, a Collective Shout, ela fez pressão nas empresas de cartão de crédito, nas empresas de sistema de pagamento, e daí as empresas de sistemas de pagamento se dobraram perante a agenda da esquerda, e daí elas fizeram pressão, né, contra as plataformas de jogos, exigindo que as plataformas de jogos se adequassem, né, à agenda da esquerda, ou então elas iriam parar de aceitar, né, fazer a intermediação dos pagamentos para essas plataformas. Ou seja, né, em outras palavras, ou a Steam ou as empresas, né, as plataformas de jogos aderem à agenda esquerda, ou então as empresas de cartão de crédito não iriam mais permitir o uso de cartão de crédito nas plataformas de jogos. Por exemplo, não seria mais possível usar cartão de crédito para comprar jogos na Steam. E claro, né,
Em se tratando de um grupo de esquerda, é óbvio que a alegação, né, da Collective Shout é que não, que eles estão fazendo, né, uma luta cheia das melhores intenções, que o objetivo deles é proteger as mulheres, né, que eles são contra a sexualização, eles são contra a objetificação e são contra o machismo, enfim, todo aquele papo da esquerda, né? E daí eles estão lutando para acabar com conteúdo prejudicial e nocivo, né? A esquerda adora usar esses termos, assim, estamos lutando contra coisas prejudiciais e nocivas. Então, assim, o discurso ele é sempre muito bonitinho, muito fofinho, né? Só que a verdade é que, na prática, se a gente pegar o histórico desse grupo, né, da Collective Shout, e aqui tem um site dedicado a combater, né, esse grupo de censuradores, e eles pegam uma linha do tempo de algumas ações, né, que a Collective Shout fez, e eles têm ações ali desde 2014, que está listado aqui, e assim, esse pessoal da esquerda, gente, eles não têm limites. Eles tentaram censurar, por exemplo, GTA V, né, falando isso em termos de censura contra o mundo dos jogos. Tentaram censurar GTA V. Mas, tu pegar aqui o histórico, tem diversas outras empresas, diversas outras plataformas que eles tentaram censurar, e algumas censuraram com sucesso, né? Por exemplo, a plataforma Laranjinha. Sim, a onda de censura contra a plataforma Laranjinha foi feita pela Collective Shout. E no caso, né, da plataforma Laranjinha deu certo. Eles se dobraram também. Então, assim, eles têm um histórico, né, de mais de 10 anos promovendo censura. E, assim, eles não têm limite, tá? Não é tipo assim, eles vão censurar um jogo bizarro, né, sobre, sei lá, com conteúdo que glorifica coisas, vamos dizer assim, criminosas. Não é isso. Eles querem censurar até GTA V. Eles querem censurar, por exemplo, a Stellar Blade, porque eles acham que a Eve é bonita demais e daí eles acham que isso é uma imagem ruim das mulheres. Não pode mulher bonita, então vamos censurar a Stellar Blade. E aqui no próprio site da Collective Shout, eles mesmos admitem que um dos próximos passos que eles querem dar é censurar o Roblox. Então a esquerda não tem limite. Para a esquerda, nunca a censura chega em um nível que é o suficiente. Não. Eles querem sempre censurar ainda mais. Certo, então isso é o que aconteceu. Tá? Então a primeira questão é essa. Agora vamos para a segunda questão, que é por que isso está errado? Né? Por que essa censura está errada? E, bom, eu poderia começar, né, fazendo o argumento de que toda censura é errada, porque, do ponto de vista ético, a liberdade de expressão ela tem que ser absoluta. Tá? Por definição, ela tem que ser absoluta. Ela não pode ter nenhum limite. Por quê? Porque senão não é liberdade de expressão, é só uma lista de opiniões permitidas e uma lista de opiniões proibidas. Se a gente for nessa linha, daí para chegar, por exemplo, numa inquisição medieval, é 2 toques. Né? Esse pessoal ali, a única coisa que diferencia a Collective Shout de um inquisidor medieval é que a lista de coisas que cada um quer permitir ou proibir é uma lista diferente. Mas a vontade de censurar é a mesma. E daí é muito importante a gente diferenciar tu meramente expressar uma ideia e tu fazer uma ação no mundo real. Por quê? Porque
quando alguém, né, vamos supor que você que está assistindo esse vídeo, você não gosta do vídeo e você fica com raiva de mim, tá? E daí você decide que você vai me agredir fisicamente. Isso causaria um dano, né, em mim objetivo. Eu não tenho a opção de não sofrer a consequência, né, dessa tua ação física contra mim. É objetivo. Não importa a minha opinião. Agora, se você simplesmente vai na aba de comentários aqui no vídeo e me xinga e fala que o vídeo é uma merda e me xinga de um monte de coisa, isso não é uma agressão. Porque eu posso escolher se eu vou me ofender, se eu vou me incomodar, se eu vou sofrer o dano da sua ação ou não. É uma escolha minha. Não é algo objetivo. Então, tu expressar algo no campo das ideias é completamente diferente de tu fazer uma ação física no mundo real. E daí a gente entra na questão de que jogos eletrônicos não são situações reais. Jogos eletrônicos, eles envolvem meramente linhas de código, pixels numa tela, né, personagens 3D ou 2D numa tela, que não são pessoas reais. Então, mesmo que um jogo seja muito violento, um jogo glorifique coisas erradas, como, por exemplo, o próprio GTA, ou, sei lá, o Mortal Kombat. Tem diversos jogos ali que de certa forma, glamorizam a violência. Mesmo jogos com temas pesados, não existe ninguém sendo prejudicado na prática. Por quê? Porque esses personagens não existem. Esses personagens são simplesmente personagens imaginários em um jogo eletrônico, virtual. Não são pessoas reais. Isso seria tão absurdo quanto, sei lá, tu querer criminalizar uma pessoa chutar um bebê reborn. Sabe aqueles bonecos de merda lá, aquelas pedaços de borracha lá dos bebês reborn? Então, imagina um bebê reborn. Aquilo é um bebê de verdade? Não, aquilo é um pedaço de plástico, um pedaço de borracha. Então, imagina que, sei lá, alguém chutasse um bebê reborn, né, chutasse um pedaço de borracha, e daí alguém quisesse dizer, ah, não pode, isso é errado porque é uma agressão contra o bebê reborn. Não é. É um pedaço de borracha. Da mesma forma, jogos eletrônicos são linhas de código, são pixels numa tela, são arte 2D, arte 3D, são personagens fictícios numa tela, de um computador. Não tem como ser errado tu fazer algo com um personagem fictício numa tela do computador. E, gente, eu me sinto até mal tendo que explicar isso num vídeo em pleno 2025. Sério, isso é constrangedor. Imaginar que a humanidade chegou num nível intelectual tão baixo a ponto de que é preciso alguém fazer um vídeo para explicar isso. Bom, essa questão 2, né, de por que a esquerda está errada na visão dela de querer sair censurando tudo. E agora vamos para a questão 3, que é o quê? Que a coisa ela é pior do que parece. Porque o que tem que ficar muito claro aqui é que isso não é meramente sobre banir jogos eletrônicos com algum conteúdo que a esquerda acha que é inadequado. A questão ela é muito mais séria e muito mais profunda do que isso. E para vocês entenderem o que eu quero dizer,
eu vou contar um caso real que aconteceu comigo, de uma conversa que eu tive com uma pessoa de esquerda. Infelizmente, né, ao longo da minha vida, eu tive muito contato com pessoas de esquerda. Inclusive eu, para quem não acompanha, né, aqui o canal, quem não sabe, eu inclusive fiz faculdade de História, tá? Eu me formei em História, então eu tive muito contato com esquerdista no período, né, que eu estava na faculdade. E mais, eu também tive contato, né, com pessoas de esquerda até na minha própria família. Então, assim, eu já conversei muito com pessoas de esquerda ao longo da minha vida. E em uma dessas conversas, né, eu estava conversando com uma pessoa justamente sobre a questão da liberdade de expressão. E claro, eu estava defendendo, né, a tese de que a liberdade de expressão ela tinha que ser absoluta. E óbvio, né, que a pessoa de esquerda estava defendendo a censura. Só que, claro, ela não estava dizendo abertamente, né, que ela defendia a censura. Ela estava usando todo aquele discurso bonitinho da esquerda, né, para defender censura, mas com vergonha de usar a palavra censura. Eles querem te censurar, mas eles têm vergonha, até eles, né, têm vergonha de falar que querem, né, te censurar. E nessa conversa, uma coisa me chamou a atenção que fez eu perceber que o negócio, né, a ânsia de censura da esquerda é uma coisa muito pior do que parece. Porque qual foi o argumento que essa pessoa de esquerda usou para defender a censura? Preste atenção no que eu vou falar agora. Essa pessoa disse que sim, que ela era a favor, né, que tinha que banir os conteúdos que a esquerda é contra, os conteúdos que eles consideram prejudiciais, vamos dizer assim. Por quê? Porque se banisse, né, esses conteúdos de todas as mídias, as pessoas não teriam mais contato com essas ideias. E, portanto, se as pessoas não tivessem mais contato com essas ideias, elas não iriam mais pensar essas coisas, né, que a esquerda considera prejudiciais. E daí, claro, consequentemente, as pessoas elas não iriam ter como praticar as coisas que a esquerda considera prejudiciais, porque elas nem sequer teriam como pensar nisso. Daí eu te pergunto, você entendeu a gravidade do que essa pessoa de esquerda disse? Porque o que ela disse, na verdade, é o quê? É que ela não quer apenas te proibir de falar no campo das ideias coisas que ela não gosta. Mas sim, o que ela disse é que ela quer te proibir de pensar. Ela quer que você não seja capaz nem de pensar aquilo que ela não gosta. Então, assim, sim, a coisa ela é muito pior do que parece. Por quê? Porque isso não é um caso isolado, né? Essa pessoa de esquerda com quem eu conversei. Não, isso é o que na média, né, o esquerdista médio, ele pensa assim. Ele quer isso mesmo. A esquerda, ela não quer simplesmente te proibir de falar. A esquerda, ela quer te proibir de pensar. A esquerda não quer simplesmente controlar a tua fala. Ela quer controlar o teu pensamento. Ela quer criminalizar pensamentos de oposição. Então, por que isso é tão grave? Esse caso aqui da Collective Shout querendo banir jogos na Steam. Porque, no fim das contas, a esquerda, ela, nesse momento, né, ela começa banindo jogos na Steam, começa querendo censurar jogos na Steam. Só que o que eles querem de verdade, em última instância, é poder algum dia criminalizar
o teu pensamento. O que eles querem é poder algum dia te botar na cadeia por tu ter cometido o crime de pensamento ilegal. Por tu ter pensado algo que a esquerda não gosta. Por tu ter pensado algo que vai contra a agenda da esquerda. É isso que, em última instância, eles querem fazer. Se você gostou do vídeo, lembre-se de que é muito importante se inscrever no canal, dar o like, comentar alguma coisa e compartilhar o vídeo.